Vamos se dizer que é o primeiro culto, pois aqui entrou a palavra de Deus nesta casa, com a convenção da minha sogra. Quero ler em João capítulo 20, versículo 29, que diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus diz que os discípulos estavam numa casa de portas fechadas. Isso era o primeiro dia da semana. A palavra de Deus diz que os discípulos estavam naquela casa, escondidos, com medo dos judeus, pois era recente a crucificação de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus aparece para aqueles discípulos que estavam naquela casa e saúda eles com a paz de Deus, com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele mandou ide pregai o evangelho, e soprou o Espírito Santo na vida daqueles homens que estavam ali. E ele disse, Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, que aqueles que eles perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles que eles não perdoarem não serão perdoados. E estes discípulos, a palavra de Deus diz que esses discípulos ficaram alegres, pois estão na presença de Jesus Cristo ressuscitado. Então eles correram e contaram essas notícias para aqueles que não estavam ali. A palavra de Deus diz que Tomé, conhecido como Dídimo, não acreditou nas palavras daqueles discípulos, dizendo que não acreditava que Jesus Cristo realmente tinha revivido, tinha vencido a morte. A palavra de Deus diz que ele disse, se eu não tocar na marca dos pregos, se eu não ver Jesus Cristo e tocar na marca nas suas mãos, eu não vou acreditar. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que passou 8 dias depois deste acontecido, e eles estavam numa casa de portas fechadas, e Jesus aparece novamente, mas ali Tomé estava. A palavra de Deus diz que ele saudou aqueles discípulos com a paz de Deus, e falou para Tomé, Tomé, toque aqui. E ele disse, Senhor meu Deus. E Jesus Cristo disse, meus amados irmãos, bem-aventurados aqueles que não crerem, ou aqueles bem-aventurados os que não viram, mas creram. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então vocês que estão ouvindo a palavra de Deus nesta noite, que ainda não tomaram a decisão, façam como minha sogra, tomem a decisão. A palavra de Deus diz que vocês têm que crer, mas que ouvir a palavra de Deus. E cada um de vocês nesta noite tem a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Então tome a decisão, pois chegará um dia que não estaremos aqui, estaremos louvando e bendizendo a palavra de Deus na presença de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.